Pronto, contigo. Posso começar? Sim. Então, boa tarde a todos os companheiros, companheiras. Quero saudar aqui todas as lideranças do movimento sindical que está nos acompanhando. Saudar também os jornalistas, seja do movimento sindical, seja de fora do movimento sindical. Quero cumprimentar também os assessores, todos os técnicos que estão acompanhando aqui a entrevista, os parlamentares e todos os presentes. Eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial no momento em que nós lançamos esse estudo tão importante sobre os impactos da Lava Jato no emprego e na economia. Um agradecimento muito especial ao DIEESE, em especial à companheira Maria, nossa presidenta do DIEESE, o companheiro Fausto, nosso coordenador técnico, mas não só eles também, né? Mas todos aqueles que contribuíram para a execução desse estudo. Nós tivemos aí parceria com técnicos, né, de várias entidades, pesquisadores de universidades, parceiros, e que com empenho tornou possível esse estudo. Então, eu queria aproveitar o momento aqui em que nós estamos com esse público tão seleto e tão importante, né, de dizer que o DIEESE, ele, das criações que o movimento sindical fez ao longo dos anos, na minha opinião, é a criação mais importante, porque o DIEESE sempre foi estratégico, monitorando de informação o movimento sindical para atuar, representar os trabalhadores brasileiros, né? Nessa conjuntura, né, mais importante ainda, o papel que o DIEESE tem, e os estudos que o DIEESE faz, né, as pesquisas, né, de emprego, desemprego, inflação, custo de vida, enfim, não serve só para o movimento sindical, né, mas para a sociedade como um todo. As empresas usam, os governos usam, prefeituras usam. E eu estou dizendo isso porque nós estamos numa situação muito difícil, desde 2016, sobre ataque do governo Temer, agora com Bolsonaro, tentando inviabilizar o funcionamento do movimento sindical, e tem sido um esforço de todas as entidades manter o DIEESE funcionando e nos subsidiando. Então, o DIEESE é espetacular, sabe? Cada centavo, né, que a gente investe no DIEESE, ele volta multiplicado por 1000, e o DIEESE é um motivo de orgulho e que nós temos que trabalhar nessa conjuntura tão difícil, para que sobrevivam os nossos sindicatos, o movimento sindical, mas manter o DIEESE muito forte. Então, quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que nessa conjuntura têm nos ajudado a manter o DIEESE funcionando, e é motivo de orgulho. O estudo que nós encomendamos para o DIEESE, né, sobre a questão da Lava Jato, impacto no emprego e na economia, é um estudo, né, de grande complexidade, um enorme desafio, que o DIEESE abraçou junto com os parceiros e hoje está aqui nos entregando, né? Então, muito obrigado aos companheiros e companheiras do DIEESE, de todas as subseções, os parceiros que nos ajudaram. Sou extremamente grato, e esse estudo é muito importante, não só para o movimento sindical, mas também para a sociedade brasileira, em especial nesse momento que nós estamos vivendo. A origem desse estudo foi porque a Lava Jato, desde o seu início, nós da CUT, não só da CUT, mas o conjunto do movimento sindical, a gente tinha alertado de que a maneira com que a Lava Jato fazia a apuração de denúncias de corrupção, em especial nas empresas, a maneira espetaculosa com que ela fazia, expunha sobremaneira a marca das empresas e colocava em risco o futuro das empresas, dos empregos, poderiam quebrar as empresas. E a gente já dizia que quem comete crime não é a empresa, são as pessoas. Quem tem que ser investigado, garantido todo o direito de defesa, né, são as pessoas, mas as empresas e os empregos têm que ser preservados. Estou vendo meu companheiro Wagner Freitas aqui, que foi presidente da CUT naquele período, escreveu vários artigos sobre isso, não é, Wagner? Quem comete crime é o CNPJ, né? Não, é o CPF, né? Não o CNPJ. As empresas têm que ser preservadas. E a maneira com que a Operação Lava Jato tratou as denúncias nas empresas foi de uma exposição sem precedente negativa da marca das empresas. Então, todo mundo sabe aqui, né, que uma empresa, o que ela tem de mais importante é a sua marca, seu produto, a credibilidade.
ninguém vai fazer investimento, né, comprar ações de uma empresa ou fazer um contrato com uma empresa que está todo santo dia exposta, seja nas capas de jornal, seja, né, nos telejornais, o tempo todo, como empresa, né, que é corrupta, né, que tudo nela é ilícito, tudo é irregular. E isso foi feito, em especial, com a Petrobras. Petrobras é uma empresa que eu não preciso dizer, nós que estamos aqui, a maioria, somos do movimento sindical, a gente sabe que é uma das empresas mais importantes do mundo. Uma petrolífera que trabalha e desenvolve alta tecnologia, é um instrumento de desenvolvimento do nosso país, e o crescimento que nós tivemos, né, no período em que o presidente Lula está nos acompanhando aqui, pode dizer com propriedade, ele mesmo falou isso, né, muitas vezes, foi com a decisão da Petrobras de construir plataformas no Brasil, não em Singapura, de privilegiar compras no Brasil, que nós podemos, né, retomar setores importantes que estavam mortos no Brasil, como foi a construção naval. E os petroleiros, né, têm dito sempre, né, que o controle do petróleo tem sido motivo de guerras pelo mundo, né, até recentemente, no Iraque, né, agora também, né, Venezuela. Então, o controle do petróleo é uma coisa que é disputada no mundo, né? Então, é uma empresa importante e estratégica para o país. Mas a Operação Lava Jato não pensou nisso, expôs a Petrobras. Era todo santo dia nos jornais, né? A marca da Petrobras exposta, corrupção, desvio de dinheiro. E isso não foi feito só com a Petrobras. Isso foi feito também com o setor de construção. Um dos grandes problemas que a gente tem para discutir política industrial no Brasil, quem é do setor da indústria sabe disso, é que nós temos quase nenhuma empresa brasileira de porte. As grandes empresas brasileiras são empresas multinacionais que, quando muito, têm compromisso com o seu país. Toda vez que nós chamamos as multinacionais para discutir um projeto de desenvolvimento industrial para o Brasil, eles não escondem dizer, né? Nós somos multinacional, para nós não importa se nós estamos no México, se nós estamos nos Estados Unidos, se nós estamos na China, se nós estamos na Argentina, no Uruguai, nós não temos pátria, né? Então, a gente vai aonde a gente tiver mais lucro, né? Então, os países que conseguem, né, desenvolver política industrial, desenvolvem a partir das suas empresas nacionais, né? Então, os Estados Unidos desenvolvem porque tem grandes empresas americanas, os alemães, né, são uma referência na indústria porque tem grandes empresas alemães. O que a gente tinha no Brasil, de nacional e de importante de alta tecnologia, era o setor de construção e de engenharia, que a Lava Jato destruiu na maneira com que ela fez a apuração das denúncias de corrupção. Então, empresas como a Odebrecht, em especial, a OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, para citar algumas. Empresas brasileiras, empresas de alta tecnologia também. Empresas que chamaram a atenção do mundo, porque no período de preparação da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi as empresas que fez a reforma e a construção dos grandes estádios aqui, que fizeram a reforma dos aeroportos, de portos, enfim, né? E empresas que estavam virando empresas também que estavam se internacionalizando, ganhando concorrência na Europa de empresas europeias, né, de alta competitividade, ganhando também concorrência nos Estados Unidos, né, para construir grandes obras de infraestrutura, inclusive metrô. Quer dizer, empresas brasileiras, né, que podia ser, né, empresas indutora de um projeto de nação, né, para o nosso país. E tanto a imagem da Petrobras, quanto o setor de construção foi dizimado pela Lava Jato, dizimado, né? Então, eu não sei se todo mundo, né, à época, no auge da investigação sobre as empresas, tinha uma coisa que chamava muito a atenção da gente. Quando a gente via o Jornal Nacional, aquele duto, né, que o Jornal Nacional colocava para falar da Petrobras, com dólares e dólares jorrando dali, né, e corrupção, desvio de bilhões, e a gente pensava, né, poxa, como é que alguém com o sistema de controle que tem hoje de movimentação financeira, né, que é tão eficiente,
Como é que consegue movimentar bilhões de um lado para o outro, do jeito que eles falam e tal, e não tem sistema financeiro nesse negócio? Não tem banco envolvido? Todo mundo pensava isso. E, à época, o Sérgio Moro respondeu de que não fez uma investigação sobre sistema financeiro, sobre bancos, porque havia um risco de crise sistêmica, disse na época, crise sistêmica. O que é verdadeiro. Se fizesse, né, com os bancos, o sistema financeiro, o que foi feito com a Petrobras, o que foi feito com as construtoras do Brasil, teria risco sistêmico mesmo. Agora, por que não teve esse cuidado com a Petrobras? Com a importância que ela tem para o Brasil? Por que não teve a mesma preocupação com o setor de construção que foi dizimado no Brasil? Não é? Então, isso no mínimo, estou dizendo isso porque nós temos companheiros aqui que são parlamentares, são deputados federal. No mínimo, isso merece uma investigação, porque ninguém, em lugar nenhum do mundo, destrói uma empresa tão importante quanto a Petrobras, destrói um setor inteiro, nacional, como é o setor da construção, sem servir a interesses, né, possivelmente, né, de interesses econômicos de países estrangeiros, de multinacionais. No mínimo, isso tem que ser investigado. E como a gente fala, né, no capitalismo não tem bobo. Quando você destrói um setor inteiro como esse, alguém ocupa. Então, essa é uma questão importante que tem que ser investigada e que não é dito em lugar nenhum. É muito importante que tenha uma investigação nesse sentido. Desde o início da Lava Jato, a gente já fazia denúncia de que a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, e nós dizíamos que a corrupção não tem ninguém mais interessado em acabar com a corrupção no Brasil do que a classe trabalhadora brasileira. Porque quando um gestor público ou privado, seja quem for, desvia dinheiro, esse dinheiro é o dinheiro que iria para a saúde, que iria para a educação, para o saneamento básico, para melhorar a segurança, portanto, melhorar a vida dos mais pobres. Sem falar no efeito moral que isso tem. Como a gente fala, trabalhador brasileiro, segundo o Diese, a maioria ganha até 2 salários mínimos. 70%, 80% ganha até 2 salários mínimos. Pega 2, 3 ônibus para ir trabalhar, ônibus lotado, né? Chega no trabalho, não tem condição nenhuma de trabalho, né? Com o chefe cobrando produtividade, cobrando resultado, e quando chega no fim do mês, o máximo que leva para casa é R$1.000, R$1.200. Então, imagina como é que um trabalhador se sente quando ele chega na casa dele e ele senta e vai assistir o telejornal e vê, né, dizendo que bilhões foi desviado para lá e para cá, o que leva à descrença da classe trabalhadora nas instituições, na democracia, a não acreditar em ninguém. Portanto, o combate à corrupção sempre foi uma coisa que tem o nosso total apoio. É uma chaga em qualquer país do mundo. Qualquer país que quer ser sério precisa enfrentar. Mas a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, ela tinha um outro lado. Um outro lado que o vazamento das mensagens, que agora a gente tomou conhecimento pela Vaza Jato e pela Operação Spoofing, vem mostrando, né? E que a Lava Jato, por trás, ela tinha um claro projeto político e de poder por trás dela. Então, as mensagens não deixam dúvida em relação a isso. A Operação Lava Jato foi um instrumento de perseguição política, em especial ao PT, ao presidente Lula, que era objeto de desejo, né, deles, que isso está claro, evidenciado nas mensagens, e nós não podemos esquecer nunca, de que a Lava Jato foi o principal cabo eleitoral do Bolsonaro. Então, se hoje o Bolsonaro é presidente, a Lava Jato tem grande responsabilidade nisso. É pai e mãe. Portanto, quando a gente fala desse momento triste que o povo brasileiro está vivendo, que daqui a pouco nós vamos chegar a 300 mil mortos no Brasil, né? Nós temos que lembrar, né, quem foi que contribuiu para esse estado de coisa. Se não fosse, né, a construção que eles fizeram, Bolsonaro não era presidente. Nós não estávamos com um governo negacionista, com o povo morrendo, e mais da metade dessas mortes que nós estamos vendo poderia ter sido evitada se não fosse, né, o comportamento genocida que o Bolsonaro tem, né, de não incentivar a vacina, o uso da máscara, enfim, né, o desemprego, os 14 milhões de desempregados que nós temos no nosso país. Enfim, essa situação de tragédia que está colocada e que nunca é lembrada, né, em relação a isso. Então, os crimes que foram cometidos, né,
na política, o projeto de poder está ficando claro. Tanto é que o STF, né, tomou a decisão que faz justiça ao presidente Lula, que foi a anulação dos seus processos, que, na verdade, foi uma grande farsa, e a gente falava já há muito tempo, de que a condenação do presidente Lula, o presidente jamais poderia ter sido investigado pela Lava Jato, jamais poderia ter sido. A única razão de ter sido incluído ali, condenado, foi para tirar das eleições de 2018, né, que foi uma grande fraude, como nós aqui tínhamos alertado em relação a isso. Agora, o outro lado, que esse é um lado ainda desconhecido de todo mundo, e aí a grandeza do estudo, né, que o Diese faz em parceria com a CUT, com o movimento sindical, é mostrar o impacto, né, que a operação teve na economia e no emprego. E os números são números impressionantes, os números que nós chegamos, né? Então, o Fausto vai apresentar o estudo, a metodologia, como é que nós construímos os números, né? Mas foram 4,4 milhões de emprego, 4,4 milhões de emprego, sendo que 1.100.000 só no setor da construção civil. Só no setor da construção civil, 1.100.000 postos de trabalho. Quer dizer, isso é um crime. Qualquer lugar do mundo, isso tem investigação e tem gente presa, inclusive, né? E que deixaram de ser investido por conta disso. Deixaram de ser investido na economia brasileira 172,2 bilhões de reais na economia, com todo o efeito que teria esse investimento. E esses 172,2 bilhões é 40 vezes mais o que a Operação Lava Jato diz que recuperou aos cofres públicos. Eles disseram que recuperaram 4 bilhões os cofres públicos, o resultado final da Operação Lava Jato. Só o que deixou de ser investido é 40 vezes mais do que isso. Só em impostos diretos que o governo deixou de recolher. Foram 47,4 bilhões em impostos, 47,4. Quer dizer, é quase 12 vezes mais do que eles alegam ter recuperado. Então, os números são impressionantes, e esses números, né, têm que ser de domínio público, têm que ser objeto de debate. Então, seguramente, né, se a Operação Lava Jato não tivesse existido, porque é isso que nós estamos discutindo aqui, se ela não tivesse tido o papel que teve, se tivesse ouvido o que a gente falou lá atrás, né, que o combate à corrupção tinha que preservar as empresas, né, não era para se transformar em instrumento de perseguição política, projeto de poder por trás, se tivesse investigado todas as denúncias que foram feitas lá atrás, né, e a Operação Lava Jato não tivesse cumprido esse papel, com certeza a gente não teria os 14 milhões de desempregados que a gente tem hoje. E nós, que somos dirigentes sindicais, sabemos o flagelo que é a pessoa não ter emprego. Quando não tem emprego, ele não consegue dar comida para o filho, pagar aluguel, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E, infelizmente, não é, os números do desemprego crescendo por conta da gestão Bolsonaro. Os mais, né, de 280 mil mortos que nós temos hoje e aumentando a cada dia mais, o descontrole, o povo sem vacina, enfim, né? E o fechamento criminoso de empresas, em especial de micro e pequenas empresas. Todo santo dia são milhares de micro e pequenas empresas que fecham no Brasil e a crise econômica se agravando cada vez mais. Então, por que isso é muito importante para nós, não é? Nós não podemos permitir que eles passem a narrativa, né, de que quem empurrou o país para a crise, né, quem quebrou a Petrobras, quem provocou a crise econômica, foi os governos progressistas que nós tivemos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Porque isso é mentira. Quando a gente olha para o estudo, a gente vê de maneira muito clara quem é o responsável, né, por fragilizar a Petrobras. Aliás, fragilizaram, né, porque eles tinham um objetivo claro. É só perguntar para os petroleiros que estão aqui. Esse discurso está servindo para fatiar a Petrobras e privatizar e entregar o patrimônio do povo brasileiro. É isso. Por isso que nós não podemos permitir que esse discurso seja feito, que essa narrativa, não é? Essa narrativa passe como verdade, porque ela é mentira. Então, nós temos que pegar esse estudo aqui que nós fizemos e transformar ele no objeto de debate nas bases. Daí a grandiosidade desse lançamento e um compromisso dos sindicatos que estão aqui. É importante que a classe trabalhadora saiba, não é,
quem foi que quebrou o Brasil, quem empurrou o país para a crise, quem é o responsável pela situação que a gente está aqui, né? E nós, né, temos todo o interesse do mundo no combate à corrupção, mas o combate à corrupção não é o que a Lava Jato fez. E quando a gente critica a Operação Lava Jato, é porque ela foi um instrumento, na verdade, de entrega da soberania do país e destruição dos empregos, e nós temos que enfrentar esse debate. Eu nunca vou me esquecer, né, quando na greve dos petroleiros, os petroleiros estão aqui, a última greve, eu estive com eles lá, né, no TST, no julgamento da greve, e de ver um juiz dizer: estão consertando as mazelas que foram feitas lá atrás, né, pelos governos de vocês. Então, isso não pode prevalecer. Então, esse estudo mostra de maneira clara quem são os responsáveis, quem são os verdadeiros criminosos. Em qualquer lugar do mundo deveria ter punição. Então, esse estudo aqui, ele precisa ser um instrumento nosso, né, de trabalho de base, de conversar com a classe trabalhadora, mas estou aqui também assumindo um compromisso de que aí dessa semana eu vou levar esse estudo aqui para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para que eles tomem conhecimento dos resultados, da gravidade do que foi esse processo, e também para cada ministro do STF, para conhecer também esse lado, né? O instrumento político que foi a Lava Jato, ele já tem conhecimento, estão tomando providência. Agora, é importante saber o crime que foi feito contra o Brasil e contra a classe trabalhadora brasileira. Então, dito isso, queria passar aqui para o meu companheiro Fausto, coordenador do DIEESE, para apresentar aqui os estudos, né? Como chegamos nos números, como nós construímos aí a pesquisa. Fausto. Oi, Sérgio. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, da imprensa, do movimento sindical em geral, das centrais sindicais, do parlamento, enfim, das assessorias. É um momento bastante importante para nós do DIEESE, porque é um momento da gente olhar um pouco para além, de certo modo, do que a gente já tinha visto e daquilo que, de certo modo, a gente já sabia. Não há nenhuma novidade para uma parte, pelo menos importante, aí das lideranças, o impacto que a Lava Jato teve. A Lava Jato teve um impacto gigantesco do ponto de vista do que vai ser o futuro do Brasil. Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social. E, de alguma forma, o que a gente está tentando com esse estudo é, junto, né, com outros pesquisadores, com os outros pensadores, apontar um pouco para o que foi essa tragédia que vai começar lá em 2014, que, de alguma forma, ela desemboca no Brasil que estamos hoje, né? E acho que é bastante importante aqui no estudo, o que a gente está tentando mensurar é tentar mensurar aquilo que a gente pode colocar valor, aquilo que a gente pode colocar recurso, que a gente pode quantificar do ponto de vista financeiro. Porque, por exemplo, nós estamos batendo aí as 270 mil mortes, muito provavelmente numa outra conjuntura que a gente estivesse, no mínimo, metade disso podia ter sido poupado. E vidas não têm preço, né? Nós vemos o tempo todo, nesses últimos períodos, tentando construir um pouco essa percepção que a gente precisa, de alguma forma, levar para o conjunto da sociedade. No meio disso, então, o DIEESE, um conjunto de pensadores, um conjunto de pesquisadores, nós estamos organizando um livro. É um livro para tentar falar um pouco isso, contar essa história. Um livro que está atraindo gente, está atraindo pessoas importantes aí que estão escrevendo, né? E eu acho que é bastante interessante. A Carol Proner, por exemplo, é uma das autoras que está no livro. Nós estamos buscando ali o Chomsky para poder falar sobre isso, ou seja, nós estamos atrás de pessoas que estão dispostas a fazer esse debate com a gente, não só aqui no Brasil, como no mundo. O estudo completo, então, que a gente está apresentando os primeiros números, os principais números hoje, ele vai vir inteiro neste livro, nessa publicação, que tem como finalidade, de certo modo, a gente olhar um pouco para o que foi esse momento, enfim, sui generis da nossa história, que tem contribuído para chegar onde a gente chegou, de certo modo, e de outro, para, de certo modo, colocar o Brasil num outro projeto muito mais concentrador de renda, em que a gente vem perdendo a nossa autonomia, cada vez mais a gente vai perdendo a nossa independência em relação aos diversos aos países centrais, aí principalmente os Estados Unidos. De certo modo, o que a gente objetivou com esse estudo
é tentar, de alguma forma, quantificar, dar números e tentar fazer chegar para o conjunto da população esses impactos. É fundamental que a gente consiga levar para o conjunto da população a compreensão de que o fato dele estar pagando quase R$6, em alguns lugares mais do que isso, no litro de gasolina, tem a ver com a Lava Jato. O fato de um botijão de gás na periferia de São Paulo estar chegando a perto de R$100 tem a ver com a Lava Jato. Eu acho que é importante que a gente olhe a quantidade de empregos que foram destruídos nesse processo, não só os que a gente consegue quantificar, mas também aqueles que muitas vezes sequer foram criados. Eu acho que esse, para nós, é o nosso maior objetivo com o estudo, é, de alguma forma, olhar que o modelo de desenvolvimento que foi construído nos governos Lula e Dilma, de certo modo, teve a Lava Jato como a ponta de curva ali que mudou, né? Mudou e tem justificado uma série de mudanças do ponto de vista do projeto econômico no Brasil, que tem ampliado a desigualdade, concentrado renda e, de certo modo, reduzido a nossa soberania nacional. Nossa intenção é um pouco essa. O estudo ele é só um pedaço, né, de tudo isso. Eles conseguem dar uma olhada, de certo modo, num pequeno momento ali, num momento que vai de 2014 a 2017. Por que 2014 até 2017? Porque foi o período que a gente tinha os dados disponíveis, mas também foi o período crucial da operação, em que para nós é muito claro e a gente consegue, de certo modo, observar essa diferença. Como é que nós fizemos esse estudo? Bem, nós primeiro tínhamos que encontrar um nicho ali, né? Encontrar o número que, de certo modo, expressasse esse impacto. E, para isso, nós fomos ali para duas grandes movimentações. Olhar profundamente para a Petrobras, para o que tinha acontecido em relação à Petrobras, e aí, principalmente, o que a Petrobras não investiu, o que ela abandonou de investimento, ela alterou da sua curva de investimento, e de outro, olhar para as obras. Olhar para o conjunto de obras públicas de infraestrutura, que a gente chama de obras de arte, que, de certo modo, foi paralisado no país. Quando o Sérgio lembra a quebradeira das empresas de construção civil, significa que milhares de empregos foram destruídos porque essas obras foram paralisadas. Então, de um lado, ela foi paralisada, empregos foram destruídos, e de outro, muito recurso público foi perdido nesse processo, porque quem conhece a construção civil sabe que o preço de uma obra parada ela é muito maior até do que a obra sendo construída. E essa era a tônica do que a gente tinha ali para conseguir olhar. Dois grandes setores fundamentais, um setor fundamental do ponto de investimento no Brasil e outro do ponto de vista de geração de emprego e de construção de um Brasil melhor, um Brasil mais independente. Acho que a ideia nossa o tempo todo foi tentar encontrar esses números. Bem, eu vou começar a transmitir a tela aqui para ficar mais fácil, um pouco dos dados que o Sérgio já anunciou, uma parte importante deles, para a gente poder compartilhar um pouco o que é o estudo, o que foi e como é que ele foi montado. Bem, a partir dessa intenção, né, aí muito em debate, por demanda da CUT, contratação, enfim, muito do que o movimento sindical já vinha denunciado, o que a gente vai fazer é tentar fazer um pouco essa mensuração. Que dados a gente chegou? Vou repetir um pouquinho os dados que o Sérgio colocou. A Lava Jato, então, ela vai custar ao Brasil, entre esses períodos de 2014 e 2017, 4,4 milhões de empregos. E ela vai reduzir o nosso PIB em alguma coisa próximo a 3,6%. Ou seja, mais de 3%, mais de 3,5% do nosso PIB deixou de acontecer, ou seja, o Brasil deixou de gerar essa riqueza em função da Petrobras e da não realização dos investimentos. Isso teve impacto em todas as cadeias e isso teve impacto na realidade do nosso país, inclusive para dentro do Estado. Ou seja, se a gente olhar ali, então a gente foi olhar também quanto é que o Estado deixou de arrecadar. Bem, o Estado deixou de arrecadar 47,4 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, isso é 12 vezes o 4 lá que a Lava Jato disse que recuperou. Ou seja, e a gente nem sabe direito onde está esses 4, né, que eu acho que esse é um outro debate, inclusive, que precisa ser feito nesse país. Os 20, desses 47 bilhões que deixaram de ser arrecadados, você tem 20 bilhões que deixaram de ser contribuídos sobre a folha. E eu quero chamar a atenção nisso, porque contribuição sobre a folha
é contribuição para a Previdência Social e para a Seguridade Social em geral. E, de alguma forma, logo depois, e é muito curioso isso, a gente vai ter toda a discussão da reforma da Previdência. Então, é bom te olhar essas coisas como coisas que não estão separadas, né? E do ponto de vista de salários, né, ou seja, quanto que de salários poderiam ter sido gerados se esses investimentos tivessem sido realizados, nós estamos chegando à casa dos 86 bilhões. Ou seja, isso é dinheiro que era para ter circulado na economia a partir da mão dos trabalhadores e que, de alguma forma, foi desmontada. A gente vem enfatizando que o setor de petróleo e gás e construção civil foi o que mais foi afetado, mas o conjunto da economia foi afetado e algumas categorias extremamente importantes para o desenvolvimento do país foi absolutamente desorganizada. E o melhor exemplo disso são as engenharias. Ou seja, o Brasil construiu, num período relativamente curto da sua história, uma capacidade de engenharia invejável para muitos países do mundo. Nós temos que lembrar que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. E neste processo da Lava Jato, o que a gente viu foi um conjunto bastante importante da nossa engenharia, seja engenharia de tecnologia, engenharia de projeto, engenharia de execução, ser desmontada. Não só desmontada porque eles não estão naquelas empresas ou porque os engenheiros deixaram de estar na empresa A ou na empresa B, mas porque os grupos de engenheiro que pensavam os projetos de desenvolvimento tecnológico e de grandes obras no país foram desmontados. Ou seja, os pontos de ligação da engenharia foram desconectados. E o Brasil, então, vai perder não só esse período, mas o Brasil continua perdendo em função do desenvolvimento tecnológico, no momento em que a gente está numa virada tecnológica bastante importante. Então, por isso a gente vai insistindo, o impacto da Lava Jato ele transcende muitas vezes a própria economia que a gente consegue mensurar. Bem, quando a gente olha para a Petrobras, especificamente, essa é uma curva para tentar olhar um pouquinho o que era investimento da Petrobras e como o investimento da Petrobras ele vai se alterando em função dos processos e do que vai acontecendo. Essa curva aqui, essa curva laranjinha, é o investimento total da Petrobras, né? E o investimento em azulzinho é o investimento basicamente em produção de petróleo, né? Basicamente em produção de óleo e petróleo. Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque tem um momento bastante importante, que é o momento da descoberta do pré-sal. E o momento da descoberta do pré-sal é um momento bastante importante de investimento da empresa. Então, a Petrobras investe muito nesse período, primeiro, porque acha o petróleo, acho que isso é importante, quando você acha o óleo, né, você reorganiza toda a empresa para poder fazer a sua prospecção, e uma vontade política muito clara de colocar a Petrobras como um elemento central no desenvolvimento estratégico do Brasil, no desenvolvimento energético, no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento das cadeias produtivas. É bastante importante este momento de investimento, e não é à toa que é neste momento, inclusive, em meio, inclusive, à crise econômica mundial, que o Brasil vai crescer, né? E o Brasil vai crescer a patamares econômicos muito superiores, né? É aquele momento em que o Brasil aparece como um grande país, aparece que finalmente a gente ia se transformar no tal do país do futuro, que o futuro nunca chegava. O futuro estava chegando e estava chegando com as descobertas do pré-sal e com os investimentos que a Petrobras estava fazendo. Muito bem, quando a Lava Jato começa, esses investimentos já estavam em fase de maturação. Ou seja, era um momento em que a Petrobras começaria a diminuir partes do seu investimento maior, porque ele já tinha descoberto, mas ia ampliar a sua geração de riqueza. E não é à toa que é exatamente nesse momento que a gente vai assistir esse impacto da Petrobras e esse impacto na Lava Jato. Por que a gente está chamando a atenção sobre a Petrobras? Porque, primeiro, ela teve um papel muito além da própria ideia de uma empresa de petróleo. A Petrobras ela é um conglomerado importante de cadeias produtivas, né? Um nicho de cadeias produtivas que, de certo modo, organiza boa parte da nossa visão energética, né? Do nosso projeto energético de país. E, de alguma forma, é isso que ela está deixando de ser. A Lava Jato teve um marco fundamental, foi um marco fundamental para a Petrobras mudar a sua lógica de investimento, mudar a sua lógica de gestão e passar a priorizar não mais o país, mas priorizar os seus acionistas. O que nós estamos assistindo agora, o que a gente está assistindo agora com o preço da gasolina,
é um exemplo disso. A prioridade não está nas pessoas, não está no país, não está no interesse do país, mas está no interesse dos acionistas da empresa, que vai se transformando de uma grande empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil numa empresa de prospecção de óleo. Né? E a gente está vendo, inclusive, um movimento bastante absurdo que a gente tem assistido agora, em que você diminui a produção de gasolina nas refinarias para que importadores possam entrar no país. Bem, isso tudo começa em 2014. Toda essa discussão que a gente tem hoje sobre a Petrobras e sobre o endividamento da Petrobras começa em 2014. E por quê? Porque lógica de endividamento, né, lógica de investimento e endividamento estão casadas. Né? Para você investir, normalmente você capta recurso no mercado. O que a Lava Jato faz? Ela simplesmente destrói a imagem da empresa. Aquilo que era expectativa de investimento e retorno vai se transformando em risco. E aí a taxa de risco da Petrobras cresce muito a partir da Lava Jato. Qual que era o nosso dilema do ponto de vista de trabalho, né, de pesquisa? A gente precisava compreender tudo isso e tentar encontrar uma curva que nos permitisse calcular quanto a Petrobras deixou de investir. Para isso, nós construímos um modelo econométrico e fomos tentar construir uma curva normal, numa época bastante específica, né, de alteração e queda do preço do petróleo, para a partir do movimento normal de investimento de uma empresa do tamanho da Petrobras, comparar com quanto de fato ela deveria ter investido e quanto que ela investiu. Ou seja, a curva normal de investimento da Petrobras, ela indicava para a gente alguma coisa perto de 104 bilhões a mais do que a Petrobras de fato investiu. Ou seja, se uma empresa normal do porte da Petrobras, a partir da sua lucratividade, da sua receita, ela fosse investir aquilo que ela historicamente vinha investindo e que empresas do seu porte investem, ela teria que ter investido no Brasil, nesses 4 anos, mais de 100 bilhões a mais do que de fato ela investiu. E aí nós fomos para a construção civil, porque o impacto, de certo modo, do investimento da Petrobras e da Lava Jato, ele se alastrou pela economia como um todo, mas na construção civil ele foi central. E aí, para isso, a gente não teve dúvida, a gente foi olhar para a obra. Nós fomos obra a obra, olhar obra a obra o que tinha acontecido, fomos para dentro dos relatórios do Tribunal de Contas, para dentro dos relatórios do Ministério Público, olhar as obras que foram paralisadas e quanto de recursos deveria ter sido colocado nessas obras e, a partir disso, tentar mensurar quanto que deixou de ser investido na construção civil em geral. Fazendo esse olhar, então, da Petrobras e depois, olhando para cada uma das obras, nós estamos falando das grandes obras, das grandes construtoras, nós chegamos a um valor de quase 68 bilhões de investimento na construção civil, que era para ter sido feito e não foi feito. Ou seja, o que a Petrobras deixou de investir, 104 bilhões, mais o que a construção civil deixou de investir, deu um total, então, de 172 bilhões. Bem, quando você tem não investimento realizado, quando o investimento não se realiza na economia, o que acontece é que a economia em cadeia ela tem impacto. E foi isso que a gente foi tentar, então, mensurar. A partir do momento que a gente tinha um valor de quanto deixou de ser investido por conta da Lava Jato, a gente desdobrou isso para a economia, e ao desdobrar isso para a economia, a gente foi olhar no conjunto dos setores como é que isso se desdobrou. E como é que isso se distribuiu no tempo. Então, os grandes números que foi apresentado, que é os 4,4 milhões de empregos, eles se dividem nos 3 anos, com forte impacto em 2016. A mesma coisa acontece no VA, né? Aqui o VA é a riqueza propriamente dita gerada, né? O valor adicionado na economia. Nós chegamos aqui a 244 bilhões de riqueza não gerada. E aí disso deriva os 47 bilhões de impostos, 85 bilhões de salários e etc. E isso significa o 3,6% de acréscimo no PIB que era para ter acontecido caso esses investimentos tivessem sido realizados. Do ponto de vista, quando a gente olha, então, de fato, mais a miúde, o que aconteceu, 2 dados bastante importantes. A gente tem um impacto no emprego direto e indireto, ou seja, aquele emprego que a gente consegue observar, que está diretamente vinculado àquele investimento, e a gente tem o que a gente chama de efeito renda, né?
O efeito renda é como aquele dinheiro que entra na economia, ele se transforma, e nesse processo de se transformar, ele vai gerando mais riquezas, e ele vai adentrando o conjunto todo da economia. Em empregos diretos e indiretos, a gente teve uma perda de ocupação de 2 milhões de postos de trabalho. Em riqueza gerada, quase 125 bilhões. Em imposto arrecadado, 25 bilhões. Massa salarial, 45 bilhões. E previdência FGTS, 11 bilhões. Quando a gente desdobra o efeito renda, então a gente tem quase que dobra tudo isso. Então a gente vai ter ali ocupações 2 bilhões 389, 2 milhões 389, 119 bilhões de renda de riqueza não gerada, 22 bilhões de impostos não arrecadados e mais de 40 bilhões de salário que não foi efetivado. Esses números são importantes. E o que é o efeito renda, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando? Efeito renda é o que a gente, por exemplo, viveu ano passado, quando o Estado colocou, a partir da disputa do movimento sindical sobre o auxílio emergencial colocou dinheiro na economia. E quando colocou dinheiro na economia, aquele PIB que era para ter caído 7, caiu 4. Então, isso é efeito renda. Se o conjunto lá dos 170 bilhões tivesse sido investido, a gente teria geração de emprego, geração de renda e geração de riqueza. E foi isso que, de certo modo, não aconteceu. E como é que ele pegou nas ocupações em geral? A gente vai ter, na construção civil, mais de 1 milhão de empregos deixaram de ser gerados. No setor de comércio, é um setor bastante atingido, especialmente na lógica do efeito renda, mais de 800 mil postos de trabalho. Atingiu o serviço doméstico, ou seja, a empregada do trabalhador doméstico, a empregada doméstica foi atingida pela Lava Jato. E esse é um dado que a gente precisa dizer. Muitas das empregadas que perderam o seu emprego têm a ver com essa renda que não foi gerada. E isso vai descendo para o conjunto da economia, inclusive envolvendo a própria Petrobras. Na Petrobras, a gente teve ali uma perda de empregos diretos na ordem de 20 mil e de empregos indiretos, somando terceiros, que aí entra no conjunto dessa economia, mais de 200 mil trabalhadores deixaram de ser gerados ali no complexo de petróleo e gás. Quando a gente olha para a geração de riqueza, fica muito claro o impacto na Petrobras, porque quase 30 bilhões de riqueza deixou de ser gerado na Petrobras, no setor de óleo e gás, e mais de 35 bilhões na construção civil. E aí vai impactando todo o conjunto da economia de novo, e aí chegando aí os 244 bilhões de equipamento. Esse aqui é um gráfico do PIB, né? Como é que a gente vai olhando para o PIB e como é que o PIB poderia ter sido diferente. Em 2014, a gente poderia ter crescido um pouco mais, mas em 2015, a gente poderia ter atenuado muito da nossa recessão, mais de 1% do PIB poderia ter sido crescido, o Brasil poderia ter crescido a mais, e a mesma coisa acontece em 2016. Mas tão importante, ou mais importante até do que esse período muito duro da nossa economia, é que em 2017, 2018, a gente poderia ter crescido muito além. E esse crescimento muito além certamente alteraria o nosso presente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui. Quando a gente olha para o número de ocupações, é isso. A gente montou 2 curvas aqui para vocês olharem, né? Então, a curva azul é o que de fato aconteceu com o emprego, com as ocupações. Se a gente não tivesse tido a Operação Lava Jato, a gente teria crescido nessa curva vermelha aqui, ou seja, nesse gargalo aqui. De alguma forma, o que eu quero enfatizar para vocês é que a Lava Jato ela teve um impacto num conjunto da sociedade, para muito além da economia, e a gente tem clareza disso hoje, cada vez mais, mas do ponto de vista econômico, o seu desdobramento, de certo modo, está transformando o Brasil no que o Brasil é hoje. E está, de certo modo, alinhando com um projeto de transformar o Brasil num grande fazendão, como a gente viu recentemente numa entrevista aí de um representante do governo. O Brasil vai deixando de se industrializar, o Brasil vai abrindo as suas potencialidades de desenvolvimento em nome de simplesmente ter um grande setor só que vai ganhar muito com isso e, de alguma forma, outros setores estão fora do país. A ideia do estudo é tentar colocar luz nisso, colocar luz e colocar números, mas os números eles são só uma parte de todo o problema. A gente precisa, e a ideia do livro, inclusive, é que a gente consiga colocar luz em todas essas mudanças que, de certo modo, o Brasil está vivendo a partir da Petrobras. Então, eu insisto, né? Muito do que nós estamos hoje
e dos dramas que nós estamos vivendo hoje, começou em 2014. De certo modo, rapidamente, tentando explicar um pouquinho o que foi estudo, foi um pouco isso, Sérgio. Muito bem, Fausto. Então, só conforme combinado, ia abrir para algumas dúvidas ou coisa do tipo, né? Mas lembrar o seguinte, né, que esse estudo aqui que nós estamos apresentando, nós vamos formatar eles para levar para os partidos, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, para os ministros do STF, enfim, né, entidades, né, nacionais que a gente vai apresentar o estudo. Um outro produto que nós vamos fazer é uma cartilha aí com uma linguagem muito simples, né, para poder chegar nos locais de trabalho, para que os trabalhadores, né, tenham acesso às informações de maneira muito simples. É um outro produto que nós vamos fazer. E também nos comprometemos aqui com as lideranças sindicais de que tanto o DIEESE quanto as nossas lideranças, a CUT, está à disposição para fazer uma apresentação do estudo, né, para as estaduais, para os sindicatos, enfim, que queiram marcar. Então, a gente está disposto aí e disponível para fazer uma apresentação específica, né, para as categorias, para os ramos que tiverem interesse a partir de agora, né? Então, o objetivo aqui combinado com a Vanilda era algumas questões que tiver aí de dúvidas e tal, que quiserem tirar agora. Limitado aí, né, Vanilda? Não sei como é que você combinou aí. Sim, eu pedi para o pessoal se inscrever, por favor, no chat. Já tem aqui alguns que estão se inscrevendo. O Felipe pode estar falando. E a gente vai passando para você. Então, como está dando para ver todas as telas aqui, e a pessoal não mandou inscrição. Então, está aberto aqui para... O Alex, ajuda aí com o pessoal, né? Abre o microfone do pessoal que pedir para falar. Vamos apelar a mãozinha aí, já que a inscrição está demorando aqui. Então, tem uma pergunta do Felipe. Você se apresenta, Felipe? Diz de onde você é e faz a pergunta, por favor. Claro, Vanilda, obrigado. Eu sou Felipe Rosselê, sou jornalista do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Fausto. Eu gostaria de saber se a CUT e as demais entidades já vislumbram ações no campo civil ou até mesmo no campo criminal de responsabilização dos atores que fizeram parte dessa destruição da economia, de empregos, que muito bem foi apresentado aí pelo Fausto, pelo Sérgio, os dados. Se já vislumbra alguma ação de responsabilização efetiva desses atores. É isso, obrigado. Vander, da Sindeletro Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Sou o secretário-geral do Sindeletro Minas Gerais e também o responsável pela área de comunicação do sindicato. Primeiro, parabenizar a CUT, na pessoa do Sérgio Nobre, e o DIEESE, na pessoa do Fausto, pelo belo estudo e pela iniciativa da apresentação aqui hoje. Eu queria, na verdade, fazer um comentário que, para além das propostas que o Sérgio nos coloca, né, de criação da cartilha para facilitar, hoje, especialmente nesse período de pandemia, as redes sociais têm sido muito utilizadas. Então, eu sinto a necessidade da gente criar cards simples para poder fazer a divulgação em WhatsApp, nas redes sociais, né, Facebook, Instagram e demais, explicando isso passo a passo para os trabalhadores, porque nós sabemos como é que funciona a máquina de fake news da direita, e ela sempre se contrapõe ao que a gente tenta publicar, eles se antecipam. Então, eu sinto necessidade de que, juntamente com a cartilha, com as lives que a gente provavelmente vai estar produzindo aí com a participação do DIEESE e da CUT, que a gente também desenvolva esses cards. Era isso, muito obrigado. Gente, a Andréia da TV Brasil, TV 247, por favor, Andréia. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde, presidente Sérgio Nobre, boa tarde também, presidente Lula. A minha pergunta é um pouco relacionada a esse impacto que nós tivemos, né, com relação à Lava Jato, no que diz respeito ao trabalho da mulher. Hoje nós estamos no mês da mulher trabalhadora. Acho que seria importante a gente classificar o impacto da Lava Jato com relação ao emprego e renda dessas mulheres,
né, e como a gente pode, qual o mecanismo, né, de comunicação também para chegar nessa mulher trabalhadora e para essa mulher que também está, né, e nesse momento muitas delas agora estão no trabalho informal, como que elas podem, e a gente pode se comunicar e tentar mostrar esses impactos reais com relação ao trabalho da mulher. Obrigada, boa tarde. Sérgio, por hora tem essas perguntas, se você quiser já respondendo, aí as pessoas podem fazer mais algumas inscrições e a gente... Bom, eu estou convencido que ninguém destrói, né, a imagem de uma empresa como a Petrobras, respondendo a pergunta do Felipe, dos bancários, né, de que, com a importância estratégica que ela tem para o Brasil, o interesse que tem no controle do petróleo, como eu disse, foi motivo de guerra, né, ao longo da nossa história e na história recente também. Ninguém destrói um setor tão importante nacional como é o setor de engenharia, o setor de construção, né, sem alguém ter se beneficiado disso. Então, no mínimo, merece uma investigação aqui. Então, eu vou defender isso, que isso aqui alguém, né, tem que se debruçar e fazer uma investigação sobre isso aqui, porque em qualquer lugar do mundo teria investigação e, se comprovado culpa, né, gente responsabilizado e preso por isso, porque é um crime contra a economia do país, contra a classe trabalhadora, o desenvolvimento do país. Eu não tenho dúvida, acho que merece isso, né? E toda vez que eu falar desse assunto, eu vou dizer, né, não tem brincadeira no jogo, né? Se você destrói um setor inteiro, alguém se beneficiou, alguém ganhou. Então, eu acho que esse tema é um tema que tem que ser discutido com toda a seriedade, né? O companheiro do Sindeletro que fala, de fato, as redes sociais é muito importante, tem toda a razão, de que criar cards, né, criar vídeos explicativos, né, porque isso atinge milhões de pessoas, acho que isso é muito, muito importante, temos que trabalhar isso. É que eu sou da época da cartilha, né? Sou da época da cartilha de entregar jornal na porta do Fábio, mas é verdade, né? É verdade que isso é muito importante e a gente vai trabalhar, né? E a questão, né, de mencionar o emprego feminino, isso é muito importante também, mas o Fausto, que é o técnico aí, pode dizer, né, Fausto, é possível a gente estratificar? Você que é o universitário aí? Tem duas perguntas aqui, Sérgio, de caráter mais técnico, né? Não, a gente não consegue estratificar assim, né? Porque o estudo é um estudo feito a partir da matriz, então a gente está tentando olhar para a economia como um todo, né? O que você consegue minimamente observar é que os impactos nos setores, naqueles setores que têm um trabalho feminino maior, você tem um impacto ali muito grande. Então, setor de educação, setor de saúde, setor de trabalho doméstico, você vai ter um impacto maior. Na construção civil, em que você tem uma grande quantidade de trabalhadores homens, é claro que ali você vai ter uma boa parte dos empregos perdidos de trabalhadores homens. O mesmo acontece com o setor de petróleo e gás, enfim. A outra questão que veio aqui pelo chat do Rafael, né, do Reconta, um pouquinho, ele perguntou como é que a gente conseguiu isolar ali o efeito da Lava Jato. A gente, basicamente, no caso da construção civil, foi uma pesquisa direta. Nós fomos obra a obra mesmo, né? Nós fomos linha a linha, obra a obra que foi paralisada a partir dos relatórios, tentando identificar qual obra que foi paralisada, a causa de paralisação dessa obra. Para vocês terem uma ideia, no relatório do Tribunal de Contas tem mais de 1.400 obras, e a gente foi olhar obra a obra aquelas que tinham a paralisação explícita pela Lava Jato. Inclusive, tinha outras obras que paralisaram, muitas outras obras que paralisaram, inclusive até poderia ter impacto da Lava Jato, mas nós não tinha nada escrito necessariamente que era pela Lava Jato. Então, a gente foi muito cuidadoso para olhar nas obras que, de fato, foi citada a Lava Jato como um dos motivos pela qual aquela obra teria sido paralisada. Na outra ponta, do ponto de vista da Petrobras, o que nós fizemos? Nós construímos um normal, né, uma taxa normal de investimento das empresas de tamanho, de porte equivalente da Petrobras, né? Ou seja, de mesmo setor, ou seja, a gente conseguiu construir um modelo que, de alguma forma, previa quanto que deveria ter sido o investimento da Petrobras a partir da sua taxa de lucro, a partir do seu lucro realizado, do seu lucro líquido e do seu faturamento, né, do seu resultado operacional. Olhando o resultado operacional e o lucro da empresa, empresas do setor da Petrobras, do porte da Petrobras,
tenderiam a ter uma taxa de investimento de X. Isso que a gente calculou. E depois foi nos relatórios, de fato, olhar quanto a Petrobras investiu. Por que isso? Isso é uma forma da gente olhar para o resultado daquela empresa e dizer, olha, de certo modo, o investimento que você tinha sido feito, ele foi adiado, ou ele foi não realizado, que foi de fato o que aconteceu, porque depois ele não se realiza, inclusive, nos anos seguintes. E aí a gente fez esse exercício para frente, né, até chegar em 2017, e a gente fez esse exercício para trás. Então, a gente retroagiu esses investimentos para tentar colar a curva, né, para tentar ver até que ponto o modelo tinha, de fato, ressonância com o que a gente estava fazendo e com o que a Petrobras investia. E é muito importante que esse modelo ele vai para frente, ele vai para trás, e, de certo modo, com isso a gente consegue confirmar quanto a Petrobras deixou de investir. Isso é uma forma, inclusive, de você retirar o chamado efeito valor do petróleo, né? Porque uma das principais dificuldades que se tinha no estudo era discutir o seguinte, bem, mas o preço do petróleo caiu no mundo inteiro. Por que então a Petrobras não deixou de investir? Porque o preço do petróleo caiu. E a gente está dizendo, sim, o petróleo caiu para todas as empresas petrolíferas no mundo. E o investimento da Petrobras foi muito aquém de empresas equivalentes do seu porte. Gente, agora o Cosmo Silva vai falar. Cosmo, faz a sua pergunta para quem você quiser. Oi, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Na verdade, são duas perguntas, se possível, uma para o Fausto e uma para o Sérgio. O Fausto, esses números assombrosos e, ao mesmo tempo, tenebrosos, quando a gente tem uma perspectiva de futuro. Queria a tua opinião, que você falasse, porque toda essa desastrosa e quebração total do Brasil, que começou lá em 2014, como você falou, e veio até agora, parece que, a começar pela política econômica que vem desenvolvida pelo atual governo, a gente não tem muita perspectiva de futuro. Se trouxesse um alento para isso, do que esperar daqui para frente, sobretudo que a gente não tem ainda um plano claro da saúde aí no que diz respeito à pandemia. E para o Sérgio, Sérgio, o estudo Diese-CUT, a minha pergunta é, para furar a bolha, para sair da bolha para além disso, vai envolver outras centrais sindicais como forma de parceria para massificar ao máximo esse estudo, que é muito importante, e chegar ao máximo de trabalhadores? Obrigado. Depois o Rafael Tatemoto, José Carlos e a Juneia. Na fala da Juneia, a gente encerra as inscrições de perguntas, até por uma questão do horário da transmissão, gente. Rafael. O microfone dele está desligado. Passa para o seguinte, Vanilda. Não, José Carlos. José Carlos. Estou aqui. Então pode falar, por favor. Depois a Juneia, tá, Juneia? Pode abrir aí. Boa tarde, Sérgio. Prazer revê-lo, amigo. Mesmo que virtualmente. O bom é o ideal de fazer pessoalmente com uma boa cachaçinha, mas vai acontecer. Viu, Vagnão? Um abraço às companheiras e aos companheiros. É um prazer a gente estar aqui nesse tão importante debate e oportuno. Essa farsa tem que ser socializada com a sociedade brasileira, porque, infelizmente, ainda tem muitos assecas defendendo essa indecência que foi cometida contra o nosso presidente Lula, na minha opinião, para mim, um ídolo político que eu tenho, o Lula, e também contra o Estado Democrático de direito individual das pessoas. Então, acho que é oportuno a gente fazer e a gente vai ter que ser muito didático. Eu teria duas observações bem rápidas aqui, até para contribuir com outras pessoas que também, com certeza, vão querer falar. É o seguinte, no quesito arrecadação, Fausto, tem a questão da arrecadação do imposto, eu não vi uma relação direta, ou não sei se não percebi, em relação ao consumo. E eu queria que você fizesse alguma observação, e como a gente está trabalhando isso também mais didaticamente, em relação à diminuição da massa salarial no setor público, após a emenda 95 e todas essas medidas que vêm sendo tomadas anti-sociedade pelo governo Bolsonaro, que inclui o serviço público e o achatamento salarial, que já é uma coisa frequente. E para o nosso Sérgio Nobre, eu queria uma observação
em relação a essa política, que nós temos que ser muito didáticos com a sociedade que não está entendendo, porque a grande mídia é cúmplice dessa bandalheira que aí está, e eles não entendem que a política da Petrobras, do tempo da presidente Lula e presidente Dilma, era em benefício da sociedade brasileira. E tinha uma certa ingerência na contenção dos preços. E eu queria que isso fosse feito alguma proposta que a gente dialogasse de uma forma muito mais didática com gregos e troianos para melhorar, inclusive, esse nosso debate, esse enfrentamento que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Companheira Junéia. Oi, obrigada, Alex. Boa tarde, companheiro Sérgio Nobre, companheiros da direção da Executiva Nacional da CUT, companheiros dos ramos e companheiras, e companheiros e companheiras que estão acompanhando esse debate tão importante sobre o que significou, o que significa, o que ainda vai ter muito, ainda a gente vai ter um rescaldo muito grande ainda por muitos anos do que foi do que é a Lava Jato e o desmonte do que são as nossas indústrias, do que é a Petrobras, o que significa para nós, né? A companheira da Andréia, da TBT, ela perguntou o impacto na vida das mulheres. Andréia, a gente da CUT no que tange a perda significativa na classe trabalhadora, em especial na vida das mulheres. Então, as mulheres perderam muitos postos de trabalho, as mulheres perderam muito um aumento que empregadas domésticas, por exemplo, trabalhadoras da economia informal, que tiveram que ficar nas suas casas, porque as escolas estão fechadas, a gente tem que defender as escolas fechadas, porque as escolas fechadas significa você conter a pandemia, 1 ano, 2 anos na vida, não é nada perto de uma vida, né, de milhões de pessoas. E, André, aqui, nós seguimos perdendo, né? Com o fim, com o aumento das privatizações dos serviços públicos, né, com a aprovação da PEC 186, né, com a famigerada EC 95, o companheiro anterior que me antecedeu falou também, estamos perdendo muito. Quer dizer, o Brasil, nós estamos vivendo assim, um período que é assim, um pesadelo, né? E eu acredito que ações como essas, quando a CUT resolve colocar... fazer lives, fazer informações, né? Eu também, Sérgio, sou do tempo das cartilhas, mas acho que é importante, né, a gente agir, colocar na pressão que a gente tem, que é da Secretaria de Comunicação da CUT, quando a gente denuncia, quando a gente coloca todas as mazelas que a gente vem sofrendo nesses últimos anos, desde 2016, é importante a gente seguir fazendo isso para que a gente possa denunciar e a gente retomar o Estado de Direito e da democracia que nos foi roubado há mais de 5 anos atrás. Então, assim, eu acho só para complementar e responder para a Andréia, esses dados ainda vão sair mais claramente sobre o que a classe trabalhadora vem perdendo, mas com recorte de gênero e, principalmente, com recorte de raça, porque são as mulheres negras, as que estão lá nas periferias da vida, né, do nosso país, as que estão mais perdendo nesses momentos de desmonte total do Estado brasileiro, do Estado que eu digo, não é só o Estado do ponto de vista político, mas é o Estado enquanto um ser, né, que tem que praticar e devolver política pública para todos e todas nós, né? E a gente tem um Estado brasileiro que não está fazendo isso. A nossa sorte, com todos os problemas que a gente tem, ainda é o Sistema Único de Saúde, que está querendo ser destruído, mas é o que tem salvo milhares de vidas, né? Mesmo assim, quase 280 mil vidas a gente não conseguiu salvar. Mas a gente está torcendo por isso. Então, eu acho que para os companheiros e companheiras da CUT, né, agradecer ao Diese, a companheira Maria, que está na presidência do Diese, o companheiro Fausto, né, que estão aí à frente, né, da coleta desses dados, que a gente precisa continuar fazendo isso,
que a gente precisa continuar denunciando, porque de uma maneira ou de outra, da mesma forma que as fake news chegam, a nossa informação também vai chegar para a população brasileira, né, em especial para a classe trabalhadora. Então, assim, só agradecer, porque realmente é muito bom, muita informação boa, boa para nós, do ponto de vista a gente se informar e saber o que está acontecendo, para que a gente possa jogar mais para frente. Obrigada. Obrigada, Ginéia. Rafael, você agora. Eu vou querer. Companheiros, companheiras. Rafael Tatemoto, você está por aí ainda, companheiro Rafael? Também não respondeu. Josemar, está me ouvindo? Você está inscrito aí? Abre o microfone, por favor, companheiro. Alô? Pronto. Pronto? Então, companheiradas, né, companheiros e companheiras, os números apresentados aí pelo DIEESE nesse estudo números estrondosos, né? A gente observa que a economia brasileira perdeu aí, possivelmente, quase um PIB nessa Operação Lava Jato, da forma como foi feita. O que eu queria saber? Nós temos instalado no Brasil agora uma operação da OCDE para observar essa questão aí da corrupção e das ações que o governo Bolsonaro tem tomado em relação a essa questão. Então, é uma preocupação deste grupo de países que fazem parte da OCDE, essa questão da corrupção. E nós sabemos que a Operação Lava Jato ela foi fruto de corrupção, né? Os autores, aí, o juiz em questão, promotores, na realidade, eles foram corrompidos por entidades internacionais, inclusive. Existe algum mecanismo da gente fazer essa denúncia internacional para que se coíba essa intervenção externa na política interna de países? E aqui eu estou falando país porque nós tivemos o caso do Equador, o caso da Bolívia, o caso do Brasil agora, que eles dão o nome aí da Operação Laufare, né? Que é um sistema que eles usam para desmoralizar toda a política nacional, né? do qual eles não têm acordo, e aí faz esse processo de corrupção de todos os meios possíveis para que este seja desmoralizado. Foi o que aconteceu com nós, né? Não tem como fazer uma denúncia sobre isso, porque nós estamos voltando à área da escravidão em detrimento desse golpe que aconteceu lá atrás, né? A reforma trabalhista, que já foi feita, se aplicada, nós estamos perdidos. Ela não foi aplicada ainda, né? Na sua integralidade, mas é fruto desse golpe que eles deram lá atrás. Então, levantar esses números é importante, compartilhar com as autoridades também é importante, mas nós temos que verificar internacionalmente se há possibilidade de denúncia para que seja corrigido esse modelo operante dos Estados Unidos, em especial, de fazer intervenção em economias que, porventura, tenham governos progressistas. É isso. Obrigado. Obrigado, companheiro Josemar. Presidente Sérgio Nobre. Então, a questão do Cosmos, né? No início da Operação Lava Jato, não foi só a CUT, todas as centrais sindicais estiveram juntas na denúncia do que estava acontecendo, dos desvios, dos crimes que a gente estava identificando. Nós chegamos, na época, a fazer um documento conjunto sobre isso, né? E que a Operação Lava Jato estava fora de rumo e que o custo seria isso que nós estamos apresentando hoje, né? A destruição da Petrobras, de setores importantes e tal, né? Então, as centrais sindicais vão comigo no Congresso, vão comigo no Senado, vão comigo nos ministros, para a gente entregar conjuntamente, porque a nossa posição é unitária em relação a isso, né? Então,
o estudo, né, foi uma parceria da CUT com o DIEESE, mas nós já conversamos já no conjunto das centrais de que, né, todas elas vão trabalhar os dados, levar para a sua base e vamos entregar aí para as autoridades o estudo de maneira conjunta, né? Então, todos os setores foram afetados, todas as categorias, né? Então, é levar para o mais amplo público possível, né? A questão do Zé Carlos, a mesma coisa, Zé. Nós precisamos agora fazer desse estudo, né, um instrumento, né, de trabalho de base, né, de luta, de conversar com as nossas bases, né, e desconstruir a narrativa deles, né? Então, os números são muito claros, né? São muito claros, né? Dá todos os elementos para a gente conversar, e isso vai ser decisivo para a construção da vitória do ano que vem, não tenho dúvida, né? Vai ser muito importante isso. Então, esse trabalho de base precisa ser feito. E aí tem vários instrumentos, né, de comunicação. O Fausto falou no início que nós estamos trabalhando a construção de um livro onde esse estudo do impacto econômico e no emprego é parte do livro. Então, tem companheiros que vai falar sobre a questão jurídica da Lava Jato, os crimes políticos que foram cometidos, enfim, né? Uma coletânea de textos, onde o nosso estudo também é parte. E essa é uma publicação que atinge um público específico, é o povo da universidade, o pessoal mais próximo da política, enfim, né? Nós vamos construir aí os instrumentos para dialogar com a base, os cards, os vídeos criativos, as cartilhas. Aí, muito importante que os jornais sindicais também, né, reproduzam, importante que os jornais das categorias, né, tratem o assunto, né, porque os sites, né, dos sindicatos tratem do tema também. Agora, é fundamental que a nossa militância, porque a gente para convencer a base, a gente tem que estar convencido. Se a gente não estiver convencido, não convence a base, não convence ninguém. É muito importante que as lideranças conheçam bem o estudo, sabe? Tem os números na ponta da língua, como é que chegou no número, convencido dos dados. Por isso que nós estamos nos dispondo aqui, ó, sabe? Aí em Pernambuco, Zé, de falar com o povo da estadual, aí, de armar uma conversa para a gente apresentar o estudo com as lideranças das estaduais, convidar os sindicatos, os principais do estado, para a gente debater. Aí com calma, né? Para todo mundo tirar as dúvidas, falar, porque a militância tem que estar com esses dados na ponta da língua. Isso é muito importante. Nos sindicatos nós estamos dispostos, né? É só ligar na Nacional, falar lá com a Soraya, né? Que a gente organiza uma agenda com a Secretaria-Geral, o Edson está aí, para a gente construir, né, um pessoal técnico nosso, também da direção, para poder fazer o debate. Agora, é muito importante que nossa militância tenha esses dados na ponta da língua. A Operação Lava Jato, Josemar, desde o início, e os crimes cometidos, né, contra o presidente Lula, o PT, então, toda a armação por trás dela foi denunciada internacionalmente, né? Então, a gente tem comitês Lula Livre no mundo todo, publicações em inglês que nós fizemos mostrando o outro lado da Lava Jato, e aqui nós temos todas as condições também, através da nossa Secretaria Internacional, de fazer, né, essa publicação em inglês e a gente também, né, levar para os fóruns onde o movimento sindical participa também com os parceiros. Isso também é muito importante, né, para complementar a informação que eles já tinham também, nós vamos fazer uma publicação aí em inglês e levar para os parceiros internacionais também. É isso. Não sei se o Fausto quer comentar alguma coisa, Fausto. Não, acho que veio só uma pergunta ali do Cosmos sobre perspectiva de futuro, um pouco o que significou a Lava Jato e para onde vai as coisas. E o Zé Carlos fez uma pergunta sobre massa salarial, etc., né? Então, assim, é bem difícil, né, a gente falar sobre quais são as perspectivas. O que a gente sabe é que existe um projeto, né? O projeto está em andamento. E a desconstrução da Petrobras é uma parte desse projeto. É um projeto que, de certo modo, a gente fala que é um Brasil dos 30 milhões, né? Dos mais de 250 milhões de brasileiros, a gente vai ter um Brasil aí voltado para essa parcela mais rica, de certo modo. A gente está assistindo o que é isso, e ela passa por tudo que vocês estão vendo. No caso do setor público, a desconstrução do setor público, a privatização das estatais, isso está no caminho aí da esteira, e não é só privatizar as estatais, né? Que você vende as estatais e queima o dinheiro. Então, assim, tem uma série de coisas no meio do caminho. O próprio papel do BNDES tem sido alterado, acho que são coisas para a gente
olhar aí como é que essas ferramentas que são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, elas estão sendo desmontadas. E eu acho que uma coisa chama muita atenção para a gente, só como exemplo, né? Por que será que hoje a gente importa tanta gasolina? Tá? E a gente tem que fazer essas perguntas. Por que será que a gasolina está mais de R$ 5? Essas coisas, de certo modo, têm a ver com o projeto de Brasil que está sendo construído, que é um Brasil para alguns ganharem muito, né? Eu acho que esse é um primeiro dado. Do ponto de vista do Zé Carlos, esse é um dado bastante importante, né, que a gente vem fazendo há muito tempo essa discussão. Desde a época do governo Lula, toda a discussão que a gente teve de valorização do salário mínimo, do Bolsa Família, e depois nós fizemos esse debate aí com o auxílio emergencial. Todas as vezes que se você quer dinamizar a economia, o melhor caminho para você dinamizar a economia é colocar dinheiro para rodar. E quando você coloca dinheiro para rodar em investimento e salário, é por onde, de certo modo, se reativa o consumo, reativa a produção, e assim você vai numa sequência. É isso que a gente vem falando há muito tempo, e é isso que o estudo, de certo modo, mostra. Isso vai se desdobrar nos outros setores, né, nas outras áreas aí que a gente está vendo o desmonte. Se vocês assistirem, vamos pegar agora a proposta que está sendo aventada aí de mexer aí no seguro-desemprego. Em momento nenhum a gente vê esse governo, ou mesmo antes, no governo Temer, propostas que vinham para ampliar o recurso na mão do trabalhador. O que a gente vê sempre é enxugar o recurso na mão do trabalhador. Bem, enxugar recursos de salário em época de crise é parar o comércio, parar a economia, é o que nós estamos assistindo agora. Então, essas coisas não tem como separar, né? De certo modo, o estudo tem a ver com essa discussão muito maior, que é para onde está indo a economia. Agora, o que a gente gosta, que tem enfatizado, é que isso tem um momento, né? Um momento de partida, né? O momento de partida a Lava Jato ele foi um elemento fundamental para tirar de cena ou para desconstruir o movimento de desenvolvimento que a gente estava construindo. E aí implementar outro. Implementar outro para quê? Para que muita gente vai ganhar dinheiro, gente. E tem vários setores que estão ganhando muito dinheiro a partir de 2014, 2016. Gente, o Sérgio agora vai falar uma fala de encerramento. Obrigada por todo mundo que compareceu. As dúvidas técnicas, vocês podem entrar em contato com a gente faz a ponte com o Diese. Isso é um estudo de maratona para muitos meses de repercussão e de apropriação desse estudo. Então, o Sérgio vai fazer uma fala rápida aqui de encerramento. Por mim, agradeço a todos que compareceram e que esse estudo se multiplique para a gente poder divulgar muito. A gente tem muitos casos, vai pôr na roda para vocês. Boa tarde. Na verdade, agradecer novamente, viu? Oi, Maria. Posso só dar uma palavrinha rapidinho? A presidenta não vai poder? Se a presidenta não poder... Não tem problema. Não, imagina. Boa tarde a todos e todas. Só quero aqui parabenizar a CUT, que já vinha insistindo nesse estudo já há algum tempo, e a partir do nosso último congresso, em 2019, tomou a decisão de jogar um peso muito grande para que a gente pudesse corroborar com esse estudo que está sendo apresentado hoje. E o desafio que foi colocado para o Diese, que, mais uma vez, né, mostra a sua capacidade, a sua seriedade, né, a sua competência em apresentar um estudo tão bem elaborado, com tantos dados significativos, para que a gente possa desconstruir essa narrativa que tanto o governo como a direita tem colocado para o conjunto da sociedade e da classe trabalhadora. Então, como presidenta do Diese, como dirigente nacional da CUT, me sinto muito, muito orgulhosa de fazer parte desse processo, que é uma história, nós estamos escrevendo uma história. Né? Porque, desde que começou tudo isso, da Lava Jato, a perseguição ao governo Lula, a presidenta Dilma, né? Nós precisamos sempre ter uma arma, mas uma arma contundente do ponto de vista de números, de dados, que desmonte tudo o que está acontecendo. Então, a gente fazer isso agora, e a CUT ter essa iniciativa, e o Diese produzir esse estudo, não é qualquer coisa. Então, é um momento para nós, da classe trabalhadora, histórico, ter tido essa iniciativa e produzir isso, e agora
futuramente, num futuro bem próximo, para a elaboração do livro, com mais conteúdos ainda jurídicos, do ponto de vista das colaborações que nós vamos ter, poder oferecer isso para todo mundo, para que, de fato, a gente possa fazer a luta e mudar a situação que nós vivemos hoje e, principalmente, colocar em evidência tudo que foi feito para desconstruir o nosso país, desconstruir os direitos sociais, os direitos trabalhistas, né? E a gente voltar a ter um país em crescimento, mas um crescimento social e humano, além, é claro, do crescimento econômico. Então, parabéns à CUT, parabéns ao Diese, viu, Fausto? Todos os companheiros que trabalharam muito nesse estudo, nessa elaboração. Parabéns. Maria, então agradecer novamente, Maria, o empenho. De fato, o Diese nos enche muito de orgulho. Foi um enorme desafio fazer esse trabalho. Fausto, também agradecer a você o empenho também na coordenação técnica, agradecer novamente todos os parceiros, né, que nos ajudaram. Não foi só o Diese, né, tinham vários parceiros que também estavam estudando e nos ajudaram na construção dos dados, enfim, no debate. Então, foi um trabalho coletivo muito importante. Quero agradecer aqui cada companheiro e companheira que participou aqui da apresentação. Isso é um início do trabalho, né? Estamos lançando os dados, mas só tem sentido se isso for um instrumento de luta nosso e de disputa nas bases e, como disse a Maria aqui, colocar a verdade no lugar, não é? Então, a narrativa que eles constroem é uma narrativa mentirosa. E quando a gente olha os números, né, e os números são esses, né, eu quero ver eles dizer que não é, porque os números são reais, é isso mesmo. Então, está muito claro, quem tiver acesso ao estudo não vai ter dúvida de quem quebrou o Brasil e de quem empurrou o país para a crise, e nesse período obscuro que o povo brasileiro está vivendo. Então, eu acho que agora é todos nós, né, enquanto dirigente sindical, militante, fazer desse estudo um instrumento de luta. Então, agradecer a todos e todas, um grande abraço e também pedir que no dia 24, né, lembrar, né, dia 24 é o Dia Nacional de Luta, que nós precisamos ter em todos os estados, nas categorias, o nosso povo fazendo manifestação, mas manifestação também se cuidando, né? Precisamos conversar com a população, não é? Todo mundo ali no seu som, sem se expor, mas conversando com a população, porque a população está carente, precisando de informação, né? E nós precisamos dar, né, como dirigentes sindicais, o caminho para a classe trabalhadora. Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos aí. Tchau. Alô, um abraço a todos.